Fala pessoal, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo anterior nós falamos sobre os 7 passos que os empresários devem dar, os 7 pontos que eles devem se ater para que o negócio cresça e assim de forma saudável. E durante o vídeo a gente abordou uma parte também que falava sobre que nem sempre a solução do negócio é o crescimento. A gente tem que olhar muito bem isso. A gente falou sobre a necessidade de ter um planejamento estratégico. Inclusive, nossa consultoria tem esse planejamento estratégico, que é basicamente traçar os planos futuros da empresa para saber para onde ir e até quando pode ir, até onde pode ir. Meu nome é Gustavo Andrade e eu estou aqui com meu amigo Carlos Lima. Nós somos especialistas em gestão e vamos lá para mais um vídeo falando sobre gestão e negócios. E como eu falei, o tema desse vídeo é que nem sempre a solução é o crescimento da empresa. Nós vemos vários empresários cometendo erros assim que podem custar realmente a vida do negócio dele e levar o negócio à falência. Uma delas é crescer sem planejamento estratégico, sem visão de longo prazo, sem analisar o mercado, e aí acaba cometendo muitos erros, primários inclusive. E outros grandes erros que eu vejo por aí é o empresário tentando dar resposta para um problema que ele enxerga na empresa e achando que o crescimento vai ser a solução. Porque todo problema que ele vê na empresa, ele acha que aumentar as vendas vai solucionar tudo. E nem sempre esse é o problema maior. Se ele está com dificuldade de caixa, se ele está passando por alguma dificuldade na empresa dele, talvez seja uma questão de lucratividade, talvez seja um desperdício que ele está tendo que ele não percebe, um alto custo. Mas quando ele não utiliza ferramentas adequadas, ele acaba achando que a solução para tudo é vender mais. E não é. E quando a gente fala em crescimento, esse crescimento ele precisa de recursos para você crescer. E o primeiro ponto que a gente vai trazer é que todo recurso é limitado. Isso vem a lei econômica nos diz isso. Então, se a gente pega o recurso da empresa e coloca num crescimento, e esse crescimento não era o que a empresa precisava, a gente vai acabar desperdiçando esses recursos no momento errado, na hora errada, e quando mais precisar dele, talvez não tenha. Porque se você vai crescer sua empresa, você vai precisar de dinheiro, você vai precisar de funcionários, processos novos, tudo isso pode custar muito. E essa escassez de dinheiro pode levar você à falência, principalmente se você está empregando no lugar errado. Sim, sim, muito importante, Gustavo, trazer esses pontos aí, né? A questão dos recursos financeiros, eles são limitados, principalmente para empresas que estão nessa fase de, eu produzo até aqui, eu quero dobrar, eu quero crescer 5, 10, 15, 20%, né? Então, quando você analisa como a falta de recursos financeiros pode ser uma barreira muito forte para o seu crescimento, isso vai te ajudar a escolher o melhor momento para que você cresça. Então, quando a gente diz nem sempre crescer é o melhor, é nesse sentido que a gente fala. Você já fez a análise de quais investimentos serão necessários? Ainda essa semana eu estive numa empresa e eu atendi, um tempo atrás, uma outra empresa que era do mesmo segmento. A empresa que eu atendi no passado, ela era muito menor. Muito, 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 muito menor mesmo em questão de estrutura física. Só que um faturamento passava assim muito, muito longe da outra. Apesar de ser menor, ela faturava mais. Porque a estratégia de crescimento dela não foi simplesmente, eu vou ampliar a minha estrutura física e depois eu vejo como eu vou crescer o faturamento e as outras coisas. Não. Essa empresa que eu atendi no passado, ela fez a seguinte estratégia. Ela foi crescendo, pouquinho a pouquinho, com os recursos disponíveis, investindo em infraestrutura no sentido de melhorar os equipamentos, para melhorar a produção, ou seja, entregar mais com o que ela já tinha e otimizando as máquinas que tinham ali naquela empresa. E o que é que aconteceu? Chegava mais ou menos dia 10 do mês, essa empresa ela tinha vendido basicamente 80% do faturamento da empresa que eu fui essa semana. Então, para você ver que a análise de como investir, de quais recursos financeiros você vai ter, ela é muito importante. Porque você guardou dinheiro para investir em marketing, para investir no comercial, para atrair mais clientes, e não simplesmente investir numa infraestrutura que vai deixar seu capital de giro muito baixo, ou zerado, ou até negativo,
entendeu? Você devendo por empréstimos mal feitos, entre outras coisas, e vai prejudicar você. Isso aí. Então, essa questão da limitação do recurso é muito importante a gente observar. Principalmente porque, como o Carlos falou, se você vai investir em marketing, investir em uma ampliação na produção, para aumentar as vendas, se você não tiver, por exemplo, uma precificação correta do seu produto, do seu serviço, pode ser que você está aumentando o problema e não reduzindo com o aumento das vendas, com o aumento expandindo a empresa. Então, são pontos Exato. muito importantes para a gente ficar atento. Outra questão que está ligada com essa e com outras é a gestão ineficiente. Então, se a gente tem recursos limitados, principalmente recursos financeiros limitados, a gestão precisa ser muito eficiente para justamente alocar o recurso no lugar certo e na hora certa. Se você tem uma gestão ineficiente, quando a empresa crescer, você só vai ter uma gestão ineficiente com o potencial de gerar um dano bem maior. Então é extremamente necessário melhorar a gestão da empresa e deixar ela perfeita, ou seja, a parte de processo, a parte de vendas, o marketing, tudo funcionando bem para quando a empresa começar a crescer, essa gestão eficiente dá resultado, ou seja, trazer resultado para a empresa e não ser um potencial maior de destruição. Por isso que a gestão ineficiente é um grande problema quando a gente fala em crescimento. Se você está pensando em crescer e sua empresa não tem um mínimo de gestão, não acompanha os indicadores, não faz o controle financeiro, quando ela crescer mais, talvez seja o fim dela. Principalmente porque se ela estava pequena e o gestor não estava fazendo esse tipo de análise, não estava fazendo um fluxo de caixa, não tinha controle sobre os custos. Quando ela aumentar e ele não continuar não fazendo isso, provavelmente a empresa vai quebrar. E aí, uma coisa que parecia ser um problema pequeno, ou era um problema pequeno, pode se tornar um problema muito grande. Sim, sim. A gestão ineficiente entra muito no caso, por exemplo, que eu citei antes, na questão, não disse segmento, mas era de padaria. Vamos colocar a seguinte questão. A padaria menor investiu nos seus equipamentos, o que permitia ela fazer uma maior produção de produtos e mais rápido. O outro investiu em infraestrutura, melhorou toda a infraestrutura, deixou enorme, com espaço para atendimento, atendeu muito mais pessoas no local. E o que aconteceu? Na hora de investir em marketing, em comercial, em como trazer as pessoas, em como mostrar aquela estrutura para as pessoas, simplesmente não tinha mais recurso. Porque a gestão ineficiente do recurso financeiro levou a esse gargalo aí. Enquanto o outro, que se planejou, teve melhores resultados. Por quê? Porque ele começou a trabalhar na eficiência que ele tinha na questão da produção. Então, muita gente se perde no crescimento do negócio, a gente vai falar um pouco mais à frente, na questão da operação. Porque a sua operação, para você crescer, muitas vezes, você vai ter que contratar pessoas. E para contratar pessoas, você sabe, tem custo, tem investimento e vai ser mensal. Então, quantas pessoas você vai contratar, quanto isso vai onerar do seu faturamento e quanto isso vai te trazer de retorno exatamente. Então, tudo isso precisa ser planejado antecipadamente para que você faça uma boa gestão do seu negócio. Isso aí. Então, nesse ponto do que você comentou, aí seria a próxima questão que a gente vai falar é justamente a escassez de talentos. Porque se você está crescendo o seu negócio, como o Carlos falou, você vai precisar de novas pessoas. Será que no mercado existe pessoas capacitadas já para atender seu negócio, atender dentro do seu negócio, atender o público da forma que você precisa? Provavelmente não tem. E, inclusive, foi uma parte do vídeo anterior também que nós fizemos, que falava sobre a questão de treinamento da equipe. Que os empresários não querem treinar a sua equipe, às vezes porque acham que é desperdício de dinheiro, ou porque às vezes pensam que se treinar a equipe, vai perder a equipe para a concorrência. Isso acontece se sua empresa não tiver boa gestão. Então é outro ponto. Mas é isso. Se você vai crescer, um outro investimento que você vai fazer, provavelmente é em capacitação das pessoas, principalmente das novas pessoas que vão entrar na sua empresa. Então, além de precisar de recurso, você tem que saber fazer, tem que ter capital intelectual para fazer isso acontecer. É por isso que a gente fala aqui de quando a gente tem a nossa consultoria de gestão estratégica, o que é o planejamento estratégico para sua empresa crescer, ele precisa abarcar tudo isso. Porque se você deixa um ponto de fora, pode ser justamente aquele ponto que vai prejudicar o crescimento da sua empresa. Exatamente. E quando a gente
quando a gente fala sobre a dificuldade, né, de ter novos talentos, de reter novos talentos, isso é algo um tanto quanto complexo. Inclusive, essa semana, estava conversando com um vizinho meu, ele é padeiro, na mesma padaria há 22 anos. Teve uma visita técnica lá de um órgão do governo e disseram o seguinte a ele: olha, o seu certificado de padeiro está vencido, você precisa fazer um novo. Só que o certificado é R$ 3.900 pelo Cimatec, Senai, algo assim. E aí o patrão chamou ele, e aí você vai fazer o quê? Quer dizer, o cara é padeiro e o patrão que chamou ele para fazer aquilo. O cara é padeiro no mesmo lugar há 20 anos. Aí ele olhou para o patrão e disse exatamente desse jeito, né? Segundo ele, eu não vou fazer nada. Para que vai me servir o certificado? Ele é obrigatório para o senhor, para mim tá tranquilo. E aí o patrão ficou meio sem jeito, aí passou-se uns 2 dias e o patrão falou, ó, vai olhar quanto é o curso que eu vou pagar para você fazer. Porque muitas vezes, por exemplo, para esse profissional, ele facilmente conseguiria se relocar no mercado, porque é um profissional muito bom, posso falar, porque eu conheço. E o patrão, ainda que necessário e obrigatório para a empresa dele continuar no segmento, porque ele é o único padeiro de lá, ele não queria pagar aquele treinamento para o rapaz. Então foi o obrigado do obrigado do obrigado. Mas se ele tivesse um posicionamento contrário, ao longo dos anos fosse investindo nesse padeiro, investindo em treinamento de confeitaria, investindo em outras coisas, o que é que não poderia surgir de melhor e de crescimento na própria empresa dele? Então muita gente tem talentos na mão, entendeu? E não sabe como lapidá-los. Porque esse rapaz mesmo que eu estou falando, ele é um cara que ele entrega 200% a mais do que ele é contratado para fazer. Eu já tive lá, eu posso dizer. Ele foi contratado para ser padeiro. Hoje ele faz o trabalho de confeiteiro, de padeiro, e já foi até mesmo pedreiro nessa padaria. Então, por aí você tira que é alguém muito proativo. Né? E ainda no momento de necessidade, a empresa queria que ele arcasse com um custo que só serviria para a empresa naquele momento. Entendeu? Então, é um pouco complicado isso. Mas, quando a gente fala de talentos, todo cuidado é pouco. Você pode perder um Exatamente. talento porque de uma bobeira. Exatamente. Você tem que valorizar aquelas pessoas que estão dentro da sua empresa. Porque conseguir outra no E esse mercado é um pode ser muito difícil. já antigo, né? Já foi lapidado, já passou pelo mercado, já veio. Então, muita coisa aconteceu. E ainda assim, mesmo se mostrando um profissional de valor, ainda há, como é que eu posso dizer, não consigo encontrar a palavra correta, não há uma valorização para ele nessa empresa ao tamanho do que ele faz. Uhum. É isso. Não, talvez seja não há um incentivo, né? Ele não se sente incentivado corretamente pelo que ele faz dentro da empresa. Perfeito. E outro ponto que a gente pode trazer aqui é a questão da concorrência intensa. Ou seja, todos os setores, eles hoje estão bastante concorridos. Dificilmente a gente vai encontrar alguma área de alguma empresa que não tenha uma concorrência forte. E quando a gente fala de crescimento, se você está crescendo num ambiente muito competitivo, talvez nem tenha tanto espaço assim para crescer. E se você toma a sua decisão de que você quer crescer a sua empresa naquele setor e não tem tanta margem para crescimento, você vai botar um dinheiro, você vai investir um dinheiro nessa expansão, vai contratar pessoas, fazer todos os passos anteriores. E esse dinheiro não vai ter retorno. E é o máximo que a gente tem, que a gente deve buscar na empresa é o retorno no capital que a gente investe, no dinheiro que a gente está investindo. Então é necessário ter atenção em relação a essa concorrência, ao espaço que você tem para crescer e também quando você começar a se movimentar, a expandir sua empresa, a concorrência, ou seja, os seus concorrentes que estão próximos vão observar você fazendo aquilo, eles não vão ficar parados. Eles vão também fazer os investimentos dele para não perder a fatia de mercado. Com certeza. Então, vai ser uma briga de faca. E você vai sair melhor quem se der melhor nessa briga. Se você não tiver os recursos, não tiver eficiência para fazer sua empresa ganhar aquela participação de mercado, talvez o seu concorrente vai conseguir. Então, mais uma vez, a necessidade do planejamento para não perder essa oportunidade. Porque se você observou a oportunidade e não consegue agarrar ela, não tem os recursos necessários no tempo necessário,
Pode ser que você esteja alertando o seu concorrente e ele vai lá e consegue o que você pretendia. Você alertou para ele sobre a oportunidade e ele vai lá e conquista. Então, mais um ponto para você ficar observando e pensar quando você pensar na expansão. E se você for, é para ir com tudo. Não, e com todos os recursos apontando nessa direção, para você não ter um prejuízo grande. Cada dia que passa, né, de acordo com a inovação aí, sempre promovendo melhoria no mercado, o número de novos entrantes crescem de uma forma absurda em qualquer segmento que seja, desde que o mesmo tenha possibilidade para isso. Então, quando você diz, você tem que analisar o mercado se há aquela possibilidade de crescimento. É a questão do Oceano Vermelho e o Oceano Azul. Você vai escolher qual você quer nadar. Então, quando você tem uma ideia disruptiva, inovadora, e que você está, entre aspas, como um dos pioneiros naquilo, beleza. Você pode ser mais ousado nas suas estratégias, porque você pode não perder o market share, ou seja, seu espaço de mercado, caso alguma estratégia não dê tão certo. Só que quando você já está em algo mais tradicional, isso é complicado. Todas as suas estratégias, elas devem ser assim milimetricamente calculadas, porque um erro no seu mercado, você pode simplesmente estar perdendo ali sua clientela de uma forma muito trágica. Então, a gente falou de alguns aspectos aqui que podem ser, como é que eu posso dizer, barreiras no crescimento. Só que num vídeo pequeno como esse, não dá para a gente falar sobre tudo. Mas é importante a gente salientar para vocês a questão de que uma operação bem estruturada, você vai saber qual é a capacidade produtiva. Imagine que você consegue produzir 100 pães a cada 10 minutos. Quantos pães você faria em 20 minutos? Você precisaria daquela mesma quantidade de pessoas ou do dobro. O forno estaria disponível, você teria que comprar um novo. Então, você precisa analisar a capacidade produtiva do seu negócio para que você não corrompa, não possa vir a danificar a imagem da sua empresa. De que forma? Prejudicando a qualidade do produto. Porque se você colocar o pão por menos tempo no forno, se você colocar o produto mais tempo ou menos, se você demorar na entrega, então tudo isso pode acabar impactando o seu negócio de uma forma negativa. E a cada dia que passa, a experiência do cliente é tudo. Cada dia que passa, eles estão mais exigentes. Então, quem está atento aos detalhes, entregando o que os clientes de fato buscam, que é uma experiência diferenciada, seja no atendimento, seja no produto, na apresentação, vai sair na frente. Como o próprio Gustavo disse algumas vezes, a gente faz consultoria de planejamento estratégico. Coisas como essa estão dentro do nosso planejamento estratégico. E aproveitar agora o final do ano para você começar o 2024 já muito bem planejado e estrategicamente alinhado para ter um bom ano. Então entre em contato com a gente aqui pelo YouTube, ou lá pelo Instagram, ou LinkedIn, ou qualquer rede que seja interessante para você, que a gente está aqui para te ajudar e crescer junto contigo. Exatamente. Estamos aí para somar junto com seus negócios. E assim, a mensagem desse vídeo aqui, dessa pequena aula, foi justamente essa, que nem sempre um crescimento é o que você precisa, é o que o seu negócio precisa. E se for crescimento, que seja da forma adequada, que não seja de qualquer maneira. Porque eu digo que não precisa, nem sempre o crescimento seria a resposta. Porque às vezes é uma melhoria na gestão. Se você contrata a nossa consultoria e melhora um pouco a gestão do seu negócio, melhora a lucratividade e vai melhorar o resultado do dinheiro no seu bolso, mesmo sempre sem aumentar o faturamento, sem aumentar o número de vendas. Isso acontece. Então, às vezes você está olhando só para o número de vendas e está esquecendo de olhar para todos os outros fatores da sua empresa. Então, Processos, gestão de pessoas, redução de custos, então muitas coisas que só quem está de fora da ilha conseguiria te ajudar nisso, porque às vezes você está tão imerso naquele processo que simplesmente não consegue ver, eu não consigo enxugar mais a minha operação. Só que na verdade há sim muito espaço para se fazer isso e com análise, um diagnóstico empresarial, a gente consegue te ajudar. exatamente. Então, espero que essa mensagem chegue para você e você consiga enxergar essas questões no seu negócio e busque melhorar. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que a gente vai ficar muito feliz em fazer outro vídeo para te ajudar mais um pouco com isso.
Então, muito obrigado. Obrigado por assistir esse vídeo. Se ele foi relevante, dê seu like e compartilha com algum amigo também que você acredita que possa se beneficiar desse conteúdo. Esse foi mais um vídeo do canal Gestão e Negócios. É isso aí. Valeu, pessoal.